Olá, bom dia. E o tema de hoje é a economia global e os impactos da pandemia de Covid-19. A nossa aula começa agora. A UNCTAD divulga anualmente seu importante relatório anual. Em 2020, ano marcado pelo impacto da pandemia da Covid-19, o planeta viveu a segunda crise mais grave da história do capitalismo. No texto que eu vou ler agora, a UNCTAD faz referência a esse contexto. A economia global está no meio de uma grave crise causada pela pandemia da Covid. O impacto imediato no IDE será dramático. O IDE, pessoal, é um investimento externo direto, isto é, movimentação de capital internacional, quando uma empresa ou uma pessoa física de um país investe em outro. A longo prazo, o esforço pela resiliência da cadeia de suprimentos e por mais autonomia em capacidade produtiva pode ter consequências duradouras. Mas a Covid-19 não é o único problema para o IDE. A nova revolução industrial, a mudança de política para nacionalismo econômico e tendências de sustentabilidade terão consequências de longo alcance para a configuração da produção internacional na década até 2030. A transformação esperada na produção internacional também traz algumas oportunidades de desenvolvimento, como promover investimentos em busca de voltar a construir cadeias de valor regionais e entrar em novos mercados através de plataformas digitais. Mas capturar essas oportunidades exigirá uma mudança nas estratégias de desenvolvimento, investimento em exportação voltado para a exploração de fatores de produção, recursos e trabalho de baixo custo continuará importante. Mas o conjunto desse investimento está diminuindo e os primeiros degraus da escada de desenvolvimento podem se tornar muito mais difíceis de subir. Um certo grau de reequilíbrio em relação ao crescimento da demanda doméstica e regional e a promoção de investimentos em infraestrutura e serviços domésticos se fazem necessários. Quando fala reequilíbrio, quer dizer recomposição, um certo grau de recomposição, tá, pessoal, em relação ao crescimento da demanda doméstica e regional. A primeira crise mais grave que o capitalismo sofreu foi a Grande Depressão. E a segunda crise mais grave da história do capitalismo foi os impactos da pandemia da Covid-19. A Grande Depressão capitalista, no século XIX, configurou-se como uma crise decorrente da evolução do sistema capitalismo. Então, essa Grande Depressão capitalista, no século XIX, foi consequência da evolução que o capitalismo passou, né? E você vai saber qual foi essa evolução do capitalismo. Que tipo de evolução que o capitalismo passou? Você vai saber agora. A primeira delas foi a do capitalismo comercial, também chamada de mercantilismo. Em seguida, tivemos o capitalismo industrial, que se iniciou com a Revolução Industrial na Inglaterra, e, por fim, o capitalismo financeiro, caracterizado por grande concentração de capital nas mãos dos bancos e das grandes empresas, tá, pessoal? Então, eu volto a dizer a vocês que o planeta viveu a segunda crise mais grave da história do capitalismo, que foi o impacto da pandemia da Covid-19. Qual foi a primeira crise que o planeta viveu? A primeira crise que o planeta viveu na história do capitalismo foi a Grande Depressão. Acabou a nossa aula, muito obrigado pela sua companhia, um bom feriado e até a próxima aula. Tchau, gente! Até a próxima aula.